depois do susto no Pico Paraná, fica o alerta, evidentemente. O montanhismo exige preparo e planejamento, que podem fazer a diferença entre uma aventura segura e uma situação de risco. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o Danilo Bifone, que é presidente do Centro Excursionista Universitário. A gente ouviu falar, Danilo, boa tarde para você, é um prazer tê-lo aqui no Link TMC, de muitas coisas certas que o menino fez para conseguir se salvar. Agora, o que ele fez de errado para se perder nessa situação toda aí, nesse episódio lamentável, mas que felizmente teve aí um bom final? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Thomas, boa tarde, Maiara, é um prazer enorme estar aqui com vocês e com o público da rádio e ao vivo também no YouTube. O caso do Roberto é um caso bastante emblemático. Por quê? Porque não é só o caso do Roberto. Atualmente, o montanhismo se popularizou bastante através das expedições comerciais. Então a gente vê que existem muitas expedições comerciais, mas as expedições comerciais não necessariamente introduzem a pessoa, os seus clientes, ao montanhismo. É uma experiência ali limitada. O exemplo que eu dou é o seguinte: quando você quer ir a um endereço que alguém te passa, você pode ir com um aplicativo de transporte diversas vezes, mas você só vai aprender o caminho quando você for dirigindo, quando você for com o transporte público. Então, muitas vezes, as pessoas se aventuram na montanha sem o conhecimento técnico necessário e sem as devidas precauções. O caso do Roberto, eu verifiquei isso, as informações que eu tenho, eu seria leviano de falar de forma mais aprofundada, porque as informações que eu tenho são informações que vieram através da imprensa e eventualmente narram ali o episódio ocorrido. Ele ficou alguns dias perdido na mata, mas eu acho que o grande problema o que a gente pode evidenciar é o fato de ele ter ficado sozinho. A gente nunca vai sozinho para um ambiente de montanha, para um ambiente de mata, porque é um ambiente muito hostil, é um ambiente com inúmeras variáveis, onde você tem desde uma eventual queda, até mesmo o contato com animais peçonhentos. Então você precisa ter minimamente um parceiro e uma dupla que não pode se separar. Então a gente tem que manter isso como padrão. E sempre a velocidade é o do mais lento. Ah, fulano ficou para trás para comer um lanche? Não. Vamos esperar todos e o grupo tem que ser coeso e ninguém se separa. Realmente, e até o pobre do Tomás ali, ele ficou, a amiga, entre aspas, deixou ele para trás, que é uma regra do montanhismo, como disse aqui, né, o Danilo, nunca deixar ninguém para trás. Danilo, o que você acha, pelo contrário, que fez com que ele sobrevivesse esse tempo todo? Foi realmente, por exemplo, penso eu, a água da cachoeira, porque a gente não consegue ficar muito tempo sem beber água, acho que comer a gente até fica, mas o que você acha, que condições que propiciaram que ele conseguisse ficar vivo durante 5 dias no meio de uma mata densa e difícil, como é ali a do Pico Paraná? Bom, o que dá para ter ideia é que assim, o preparo físico do rapaz necessariamente fez a diferença. Você vê que ele passou, ele percorreu um longo percurso em todos esses dias em que ele esteve perdido na mata, desorientado, e eventualmente, se ele não tivesse um bom preparo físico, ele teria sucumbido diante desse trajeto tão grande que ele fez. Então, a água realmente é o item principal, né? A desidratação pode matar aí em cerca de 3 dias. Então, por sorte, ele obteve água das cachoeiras, ainda que eventualmente não tivesse tido um tratamento dessa água, assim, porque no montanhismo a gente sempre procura minimizar os riscos. Então, você vai pegar uma água numa cachoeira, por mais cristalina que seja a água, por mais que ela possa parecer palatável, você tem que pensar, eventualmente pode ter morrido um animal na nascente, pode ter ali bactérias. Então a gente tem que tratar essa área, ou você trata quimicamente, através de produtos como o hipoclorito, que é esse hipoclorito que é vendido para limpar saladas, esterilizar saladas. Algumas gotas num litro d'água já são suficientes, ou até mais com equipamentos mais sofisticados, como filtros, mas numa emergência como essa, só o fato de ele ter ingerido água já foi o suficiente para conter uma eventual desidratação. E assim,
a eventual falta de alimentos poderia ter sido sanada por um planejamento um pouco melhor dessa expedição. Porque hoje, quando você se aventura numa montanha, você tem que pensar em mitigar todos os riscos. Então, você não pode ir de bermuda, você tem que usar a vestimenta tem que ser compatível com o ambiente de montanha. E o Pico do Paraná, ela é uma montanha clássica do montanhismo. E apesar de não ser uma montanha muito alta, é uma montanha de um pouco menos de 1.900 metros de altura, é uma montanha bastante traiçoeira em relação ao quê? Ela tem muitos caminhos, muitas vezes Perfeito. o caminho vai em frente, ele vai em frente e acaba virando para um dos lados e a pessoa acaba criando novas trilhas ali, vira um verdadeiro caminho de rato. E por sorte, o Rafael conseguiu sobreviver depois de tantos dias. Muito bem, conversamos com o Danilo Bifone, presidente do Centro Excursionista Universitário, sobre o susto, o caso do susto do Pico Paraná, o menino que conseguiu sair com vida depois de 5 dias desaparecido. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, Danilo. É um prazer ter estado com vocês, Tomás. E quem quiser conhecer o Centro Excursionista Universitário, é só acessar a nossa página, é o celbrasil.org. Vai ser muito bem-vindo e vai ter oportunidade de fazer cursos no céu. A anuidade do céu é baixíssima. O nosso foco mesmo é formar montanhistas e garantir que não ocorra casos como esse.